E aí, cerimônia de luz, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Finalmente, eu acho que eu vou conseguir gravar esse vídeo, que é contando pra vocês todas as transformações, mudanças que eu tive aí nos últimos tempos e que pode, através da minha experiência, trazer insights, aprendizados pra tua experiência, pra tua vivência, tanto da parte pessoal quanto profissional. Então eu vou abrir meu coraçãozinho aqui pra vocês, pra contar o que aconteceu aqui na vida real, que me afastou da vida virtual, da vida online, tanto no YouTube como no Instagram. E eu acho que eu já tinha dito que eu ia gravar esse vídeo, mas eu posterguei um pouco e eu vim aqui hoje contar então um pouco para vocês deste momento que passou. E aí, dentro disso tudo, rolou questões principalmente do nosso assunto aqui, que são decisões de carreira, que são decisões para a vida profissional. E eu quero trazer muito essa percepção para vocês que talvez possam estar conflitando com ideias, idealizações, expectativas, né, da vida do mundo, mundo profissional, do mundo de carreira, com a realidade. Então, uma das coisas que eu quero te convidar, antes da gente continuar aqui, é te inscrever aqui no canal. Se tu não me segue ainda no Instagram, @teconectacomgabi. E vamos lá para essa conversa. Vou abrir o coração, o cabeção e o bocão para falar também. Vai ser uma coisa bem de boa, tá? Então, primeira coisa, gente, começou já o ano, eu já estava com a minha mentalidade, já estava movimentando internamente desde o final do ano de 2021, quando virou o ano, já estava assim determinando que eu via que tinha que mudar algumas coisas, né? Determinação de mudança. Então, uma das coisas que a gente ouve falar muito, principalmente nesse nicho que eu passei ali das terapias integrativas e até do pensamento holístico, assim, tem muito, e se fala muito na espiritualidade também, para quem acompanha esse tipo de conteúdo, porque se tu tá aqui comigo, provavelmente tu já passou por esse período dessa busca, né? E aí tu possivelmente também acessou conteúdos parecidos com o que eu acessei. E aí a gente tem muito, né? A gente começa a buscar o propósito. Então a gente primeiro passa pela fase, né, das crises, e eu acho que não, pelo que eu tô experimentando, assim, não existe um momento na vida, né, que traga esse tipo de crise. Eu acho que são fases e momentos diferentes, situações diferentes, mas que fazem a gente repensar sobre carreira, sobre vida pessoal, sobre tudo, né? Sobre a gente mesmo, como a gente tá levando a vida, nosso comportamento, nossa atitude perante a vida. E aí, esses movimentos fizeram que eu definisse um propósito. Porque o conceito de propósito foi muito falado, ainda se fala muito num tipo de conceito de propósito, uma filosofia assim, como se fosse algo, um destino, digamos, tá? Um destino traçado, sabe? Nossos destinos foram traçados na maternidade. Tipo, tem ali uma coisa predestinada pra ti, pré-definida. Eu acredito que existam tendências, tá? Até mesmo uma ferramenta que eu utilizo, que é baseada na astrologia, que é a astroenergética. Eu gosto desse termo, que até o Fabrício, se o Fabrício estiver vendo esse vídeo, é teu termo, né, Fabrício? Eu adorei. Astroenergética. Ele diz, eu faço leituras astroenergéticas. Por quê? Porque é uma ferramenta que mistura, o Human Design é uma ferramenta que mistura a astrologia e o sistema energético, né? O conceito de que nós temos todo um sistema energético no nosso corpo também, né? Corpo invisível. E beleza. Mas o que acontece? Ficar presa nessa ideia pode te levar a uma prisão. E aí tu não conseguir desenrolar e tu ficar querendo bater ou achar aquele propósito, ou meu Deus, a minha missão, o que eu vim fazer. E eu comecei a entender, através da minha experiência, que o propósito a gente define, né? A gente vai se conhecendo, as nossas tendências, as nossas preferências, os nossos dons e talentos naturais, aquilo que a gente já faz
com muita naturalidade e às vezes é tão natural que chega a ser invisível pra gente, a gente não consegue se perceber, a gente não consegue identificar de uma forma fácil, como assim, como que eu posso dizer, como os outros quando olham de fora, sabe? Nunca aconteceu contigo de tu falar pra uma amiga, amiga, sua louca, tu é muito boa em tal coisa, bah, isso aí que tu faz é muito tri e tal, e a pessoa fica tipo, mas isso pra mim é, tipo, é comum, tipo, pra ela é tão óbvio. Tem uma mentora que eu sigo, que eu gosto muito, que é a Zora Viana. Já vão anotando os nomes aí. A Zora Viana fala, o teu óbvio pode ser um milagre do outro, de outra pessoa, né? Porque, tipo, pra ti é tão óbvio, pra ti é tão fácil, enquanto pra outra pessoa é uma dificuldade. Tipo, pra mim é muito fácil falar. E pra outras pessoas, elas têm travas na comunicação, elas pensam muita coisa, elas até conversam, mas elas nunca gravariam um vídeo, por exemplo, porque elas têm medo da exposição, elas têm vergonha, elas têm, sei, várias questões, são travas, né, são ali bloqueios que essa pessoa tem. E aí pra ti às vezes as coisas são tão natural, e aí em vez de tu tá olhando pra isso, de tu tá furunfando ali, tipo, buscando quais são os meus talentos, meus dons, minhas habilidades e como eu posso utilizar isso na vida, tu tá, ai, meu propósito, daí a gente vai, eu sei porque eu já passei por todas essas fases, ó, aí tu quer, primeiro eu comecei na espiritualidade, né, eu queria ir lá no centro da Umbanda e que alguém lá que estivesse recebendo o incorporado me falasse o que eu tinha que fazer. Mas, assim, não é analogia, não é uma palavra assim meio, como é que é, descubra. Não é fazer uma historinha pra ver se eu entendo. É falar tipo assim, o lógico, A com B. Tu tem que ir lá, tal lugar, tu vai fazer tal coisa. Tipo assim, ó, tu nasceu pra ser médica. Jura, né? Médico. Mas assim, um exemplo. Nasceu pra ser médica, amiga. Ó, vai fazer medicina, caralho. Era isso que eu queria, que chegasse lá e falasse, cara, sim, não, pra livre aqui. E não rola, entendeu? Não rola. E outra coisa que eu também ressignifiquei o conceito e todo o contexto de questão religiosa, de Umbanda, dessas consultas às pessoas ali que recebem ali uma influência espiritual, algo do tipo. Eu acho que tem muita interferência humana, então eu não posso falar porque eu não sou médium de incorporação, médium de esse tipo, nada, só o que eu tenho é um feeling sensitivo, que inclusive eu descobri não, validei, nada eu descobri no meu mapa, tá? O meu mapa ali, que é do sistema de desenho humano, que eu chamo de mapa da identidade, nada ali é novidade, nada, tudo é só validação. A minha experiência, e não é tipo assim, eu quis acreditar, eu leio, porque essa é a proposta, tu experimentar, tu ver aquilo ali e validar se na tua vida, na tua experiência, na tua realidade, no teu jeito, no teu comportamento, em tudo que tu já viveu e que tu vive, aquilo ali que tá dizendo faz sentido. E aí, eu sou experimentadora nata, né, experimento, mas eu também avalio muitas coisas, eu racionalizo sobre as coisas. E eu queria esse propósito, tá? Que viesse na minha mão ali, tipo assim, A mais B, 1 mais 1 igual a 2. E não tem. Então, propósito definido. Quando eu entendi isso, a duras penas, eu ainda fiquei conflitando com esse pensamento. E isso, eu passei, inclusive, por não fui diagnosticada, porque eu não fui num médico, eu fiz algumas consultas esporádicas, mas não fiz um tratamento seguido com psicólogo ou psiquiatra. Eu fiz até com um terapeuta psicóloga, mas eu não dei seguimento, assim, eu tava tão ruim que eu não dei seguimento. Eu até pretendo buscar alguém, mas assim, gente, tem que ser alguém muito pesquisado, muito avaliar, tá? Não vai qualquer pessoa que vai enfiar umas merdas na tua cabeça, não faz isso. Beleza. E então, eu cheguei a ter um processo praticamente depressivo, assim, tipo, eu nem me reconhecia, tava ruim pra caraca, mas lutando contra aquilo.
E pra me reerguer, pra me sentir melhor, então assim, me arrumar, me maquiar, gravar vídeo, fazer, aparecer no Instagram, produzir conteúdo, atender, né? Então, criar coisas novas, eu continuava naquele movimento ali. Tava difícil, mas eu fui fazendo. Então assim, como é que é? Trocando pneu com o carro em movimento. E acredito que isso ajuda muito a ir abrindo os caminhos para que tu veja aquilo que tu tem que fazer. E foi o que eu fui fazendo. Só que o propósito que eu defini para 2022 era que eu precisava, na carreira, por exemplo, tomar uma decisão. E essa decisão foi, eu estava trabalhando de forma autônoma, eu não vou me classificar como empreendedora ou como empresária, muito menos. Pode ser que empreendedora, pode ser, porque eu tava estudando um pouco sobre isso e tal, mas é autônoma, tá? Eu tava trabalhando autônoma, não tinha nada regulamentado, por exemplo, CNPJ, MEI, nada disso. E tava assim, fazendo, que nem eu falei, o carro em movimento, trocando pneu com o carro em movimento, mas teve vários pontos, muitos acertos e muitos erros também. E chegou um momento que aquilo começou a me incomodar muito, a trazer resultados não esperados e trazer muito conflito pra mim, pra minha vida. E eu acho que eu tive uma baixa tolerância ali à frustração, uma tendência a baixa tolerância à frustração, e isso por várias questões do meu desenvolvimento da vida, eu fui descobrindo ali no momento, enquanto eu tava vivendo, eu ia vendo o que eu tava sentindo, o que eu tava acontecendo, com o que eu tava conflitando, e eu mesma ia me estudando. É muito legal. Legal não, né? Na hora não era legal, eu tava achando legal agora. Mas eu fui entendendo algumas coisas sobre mim, que foram importantes, então acho que por isso que a gente usa essa ideia, né? Eu acredito nessa ideia de que tudo é perfeito, até mesmo quando não parece. E aí eu defino um propósito. Bom, eu preciso ficar bem, eu preciso me recuperar, eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir produtiva, eu preciso produzir. Isso aqui já não tá mais me fazendo bem e eu preciso mudar. Então eu comecei a usar essa orientação, né, com o mapa mais pro viés profissional de carreira. Mas ao mesmo tempo eu comecei a querer reintegrar, eu acho que eu precisava resgatar algumas coisas também no mundo corporativo. Então a minha realidade, num contexto geral, eu necessitava de algo ali rotineiro, de algo que me desse ali uma recorrência financeira sempre, né, que eu pudesse ter aquela segurança, entre aspas, né, muitas aspas, porque não é assim que funciona. A gente não tem essa, até mesmo uma pessoa que faz lá um concurso público, né, a gente tem, muitas coisas podem acontecer, então a vida é baseada na lei da impermanência, tudo muda o tempo todo, tudo se transforma. E se não tá mudando, tem alguma coisa errada, ou tu virou uma pedra. Acho que até a pedra muda de lugar, né, muitas vezes. Uma árvore, a árvore não muda muito, né, dependendo da árvore. Mas ela vai pra cima, vai, né? A tendência dela é crescer. Mas, assim, o que eu quero dizer é que é uma transformação constante. E se a gente não segue o fluxo, a gente sofre e aprende também. Então tá tudo certo. Só que na hora, quando a gente tá passando, é ruim, né? E aí, eu comecei a 2022 já com um propósito definido. Então, sabe aquele conceito de propósito? Eu entendi que eu tinha que definir os meus propósitos. Então, eu defini que eu ia me reposicionar para o mundo corporativo, utilizando a minha experiência, a minha formação, toda a jornada, não descartando que era uma coisa que eu tava fazendo assim que eu acho que é bem errado. Tá, e até como é que eu vou falar? Eu volto atrás, assim, em algumas coisas que eu falei. Não me arrependo, né? Porque era o melhor que eu podia falar, fazer naquele momento. Mas, assim, muitas vezes eu desprezei ali a minha formação em recursos humanos, por exemplo, que eu fiz a muitas custas. Todas as experiências, né? Eu tive bastante experiências, assim. Eu tive algumas experiências traumáticas, experiências bem, assim, ó. Mas coisas que fizeram eu amadurecer, fizeram me fortalecer, fizeram eu entender o que eu queria, o que eu não queria.
o que era suportável para mim, o que não era suportável, né? Então isso é muito importante em qualquer tipo de carreira que tu queira desempenhar. O que é suportável, o que é o que tu pode ali aceitar e o que não é aceitável. Tu tem que saber os teus valores, tu tem que saber aquilo que é coerente, condizente com o que tu acredita, né? Porque senão tu vai conflitar e tu não vai trazer problemas só pra ti, tu vai trazer problemas para outras pessoas, para a empresa, para os teus clientes, não interessa. Entende? Então é muito importante ter isso. Então o propósito de vida e o propósito profissional são coisas que a gente vai construindo. Uma das coisas que eu te convido muito, muito mesmo, se tu me segue aqui, a começar a observar e desenvolver, não importa a tua idade. Tu pode estar aqui me vendo se tu tem 59 anos. É desenvolver a maturidade. Porque muitos de nós somos adultos imaturos, infantis. Pela mentalidade. A mentalidade, a gente se comporta como uma criança birrenta que quer que as coisas aconteçam como a gente acha, que quer que o mundo nos deve, que a gente... É uma coisa bizarra quando tu começa a observar o teu comportamento infantil. Tu acha que o teu namorado, o teu marido, tua mãe, sei lá, que as pessoas têm que te suprir, que as tuas carências, fazer aquilo que tu quer, o que tu pensa, seguir aquilo que tu acha que é certo, impor para as pessoas. Tem várias coisas, né, que impactam isso. O temperamento, a personalidade... Varia muito o comportamento, mas a mentalidade imatura, ela acontece independente do qual é o temperamento da pessoa, qual é o tipo de personalidade, não interessa, acontece, tá? Então, é assumir, né, a autorresponsabilidade, que todas as tuas atitudes têm consequências. Então, eu ter experimentado o processo de trabalhar como autônoma, de buscar um tipo de empreendedorismo, me trouxe muitas coisas que eu tava sendo imatura naquilo ali. Eu não tava conduzindo algumas coisas com maturidade, apesar de ter bons resultados, até mesmo comparado na minha carreira de RH, melhores resultados do que eu tive anteriormente na minha carreira de RH, mas em contrapartida, aquilo não foi sustentável a longo prazo. Não era assim, eu não tinha uma segurança recorrente, não tinha uma recorrência ali. E isso é construído, tem que ter estratégia, tem que ter estudo, tem que ter pessoas para te ajudar nisso. Sozinha não vai conseguir. É muito difícil conseguir sozinha, gente. Não, muito difícil conseguir sozinha, não. Sozinha não consegue. Aí aqui fica uma dica, tá? Pra ti que tá aqui comigo, se tu é terapeuta, se tu pretende virar terapeuta, que tem muitas que me seguem que tem essa vontade de experimentar, mas se tu quer, por exemplo, assim, deixar teu emprego pra empreender nisso, naquilo que tu deseja, seja como terapeuta ou outra coisa, eu te convido a ver o filme do Jobs na Netflix, é Jobs o nome mesmo, que é do criador do iPhone, da Apple, né? Então, Steve Jobs, tu vê ali todo o comportamento, várias coisas, né, pra tu avaliar naquele filme, mas uma das coisas que eu gostaria que tu visse é que ele não fez nada sozinho. E vários outros filmes, coisas, histórias de empreendedores, você vai ver que não faz nada sozinho, né? E eu tentei fazer muitas coisas sozinha, só que realmente são muitas coisas, então é praticamente impossível. Eu não vou dizer que é impossível, porque eu não tenho a verdade absoluta, mas na minha experiência é impossível, tá? Bem, tu consegue, é possível até um nível, mas tu não vai conseguir passar de um nível. Esse nível é de números de atendimento, quantidade de pessoas que tu vai atender, e nível financeiro que tu pode atingir, é um contexto, tá? Nesse rolê todo, eu resolvi que, então, eu abriria espaço para começar a trabalhar com as minhas habilidades, com tudo que eu aprendi com o RH. E aí eu comecei a trabalhar novamente, mas ainda de forma autônoma, recrutamento e seleção, que era a minha área que eu sempre tive bastante, assim, facilidade com isso,
sempre tive bons resultados com isso também. A maior parte das minhas experiências também tinha recrutamento e seleção, e eu comecei a me movimentar nesse sentido. Continuando com os atendimentos, tá? Não mais terapias holísticas. Eu tenho algumas coisas que eu ainda tenho vontade de voltar a atender. Por exemplo, eu gosto do tarô, eu gosto do reiki, várias coisas assim que eu poderia ainda utilizar, mas no momento eu prefiro utilizar, por exemplo, uma ferramenta de análise comportamental, uma ferramenta astroenergética, como o mapa da identidade, né, baseado no sistema de desenho humano, astrologia, essas coisas assim, gosto, beleza? Mas falar dos temperamentos, né, de questão de personalidade, comportamento, temperamento, esses assuntos, desenvolvimento humano. E aí continuar empreendendo, trabalhando autônoma, tendo uma coisa que eu gosto de servir, que eu gosto de fazer, de contribuir com as pessoas, mas também voltar e resgatar, né, essas minhas habilidades desenvolvidas, as minhas facilidades na área de formação, que é recursos humanos. E eu comecei a fazer vagas, né, e é também uma contribuição para as pessoas, muitas pessoas procurando de emprego, muitas pessoas aí precisando, e eu comecei a abrir meus contatos, né, falando com o meu network, minha rede de pessoas conhecidas que poderiam me ajudar nisso, e aí eu comecei a trabalhar vagas e também me abria possibilidades do mercado de trabalho, do mundo corporativo novamente. E nisso começou, quando eu me abri, gente, quando eu decidi. Então foi assim, eu decidi pessoas que eu ia contatar e informar, ó, eu tô me movimentando para esse mercado novamente. Se tiver alguma oportunidade que tu veja que faz sentido, que conecte comigo, né, com a minha experiência, com o que tu conhece de mim, eu estou aberta a propostas. E as propostas começaram a chegar, os convites começaram a chegar, até que, glória a Deus, chegou o convite que casou perfeitamente com aquilo que eu idealizei, gente. Então é isso que eu quero dizer. O convite perfeito para aquilo que eu idealizei. Chegou essa proposta com uma pessoa conhecida, uma pessoa que já tinha passado pela minha vida pessoal e profissional em outros momentos. E eu recebi com muita gratidão, tanto a ela, quanto ao meu próprio movimento, a minha própria decisão de definir um novo propósito, de definir um novo momento, de traçar essa trajetória e começar a me movimentar para. Então, toda vez que tu toma uma decisão, tu tem que começar em contraponto, são movimentos, ações concatenadas, né? Então, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Não é obra do acaso. Então, nem os resultados que não foram tão legais lá, em coisas que eu vivenciei, quanto as coisas que são legais que aconteceram lá e que estão acontecendo agora. E também mudar, ressignificar, né, reinventar a tua carreira, não te limitar, porque o que acontece? Eu peguei uma onda também de pessoas que trabalhavam uma ideia, que vendiam uma ideia, trabalhavam uma ideia, e eu, com a minha responsabilidade, eu aceitei acreditar e seguir essa proposta de ideia, de como se um mundo corporativo, como se trabalhar CLT fosse assim, ó, meu Deus, a pior coisa do universo. Então, assim, para uma pessoa que realmente já atingiu níveis empresariais, né, e de empreendedorismo na sua vida, de coisas muito grandes, realmente pode ser desafiador ou pode ser que não seja uma opção para a pessoa. Mas cada pessoa é uma pessoa, cada situação é situação, e não tem verdade absoluta. E eu falava muito isso, né, sobre verdade absoluta. Eu tenho pessoas que eu gosto e que eu gosto das ideias que elas pregam, daquilo que elas trazem, desenvolvem, que falam sobre o perigo da verdade absoluta. E, para minha surpresa, em um dos primeiros processos seletivos que eu fiz como recrutadora,
Estou como recrutadora numa empresa e é muito legal, né, poder proporcionar a experiência de uma entrevista para a pessoa ter a oportunidade ali de conseguir um trabalho, né. Eu ressignifiquei isso também, tá? Porque eu achava que era uma coisa idiota, que era uma coisa, sabe? Era tão normal pra mim que, tipo, eu achava meio besta. Eu achava que aquilo não era um propósito. Vai ser propósito entrevistar as pessoas pra uma vaga de emprego. Olha a imaturidade, gente. Isso é pura imaturidade. Cara, o que a pessoa mais quer, às vezes, é passar pelo processo comigo ali ou com outro recrutador e ouvir um sim. Entende? Então, assim, são contextos de vida e realidades diferentes. E aí, para validar um pouco esse meu processo de ressignificar, um dos primeiros entrevistados era um empresário aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que ele tinha 6 lojas de móveis planejados de alto padrão, ou seja, trabalhava com pessoa que tinha o carpinejar, tá? E ele tinha, inclusive, uma loja num dos maiores shoppings aqui em Porto Alegre, que é o Iguatemi, que tem até em outras regiões. Se tu é de outra região, pode conhecer. E, cara, ele tinha passado por um processo de, na pandemia, crise na empresa e tava, tipo, com uma loja só pra pagar as dívidas que adquiriu, né? Então, assim, claro, se ele não tivesse arriscado, se ele não tivesse feito o que ele fez, não teria tido essa experiência. E hoje eu não sei, né, o que ele tá fazendo, mas ele tava passando por um processo para gerenciar uma loja, para ser da área comercial, mas para gerenciar uma unidade, uma loja, e ser funcionário, né? Enquanto ele era dono de 6 lojas próprias, que ele administrava, que ele tinha funcionários, e de repente os planos mudaram. E isso quer dizer que ele fracassou? Sem fracassos, as pessoas também não aprendem. Ele pode ter fracassado em várias coisas, mas tu pode, se tu aprende com isso, tu evolui. Tu pode transformar a tua realidade, tu pode recomeçar, tu tem que ter humildade também, né? De soltar aquilo, isso aqui não dá mais certo, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que me posicionar diferente, isso aqui já não tá sendo tão próspero, não tá sendo tão produtivo, não tá sendo tão saudável. E isso ele me trouxe na entrevista, né? Então, aquilo validou muito, fiquei só agradecida, hoje eu agradeço isso. Esse vídeo também é uma forma de agradecimento para vocês também que me acompanham, que já compraram meus serviços, os meus atendimentos já foram atendidos por mim. E eu honro e agradeço muito todos que passaram por todos os processos, desde lá das cartas, dos tarôs, das mesas radiônicas, das leituras do mapa, né, do mapa que eu comecei chamando de mapa energético, depois passei para mapa da identidade, né, que é a mesma coisa, só mudei o nome. E orientação. Agora eu comecei também a ensinar uma coisa para quem precisa, assim, né, para quem tá mais em busca do mercado de trabalho formal, a ajustar o LinkedIn, né, mais estratégico para busca de novas oportunidades, porque eu sempre soube fazer isso, né, e quando a gente começa a falar de carreira, envolve, às vezes, esse tipo, não só carreira empreendedora, mas carreira formal, corporativa. Então, isso mudou, né? Então, eu tô trabalhando as duas questões. Claro que eu ocupo mais o meu tempo nesse trabalho como recrutadora, tem bastante vagas, inclusive. E é isso, gente. É isso. Eu acho que ressignificar, reajustar e a vida pessoal também, várias coisas. Eu mudei de casa também, tive que ajustar muitas coisas para alinhar o padrão de vida, padrão do momento, né? Que as coisas não estão para amador, vamos combinar, 2022 o bagulho tá louco, né? A gente aí tendo aumento de preços de tudo, né, gente? Então, assim, a gente tem que agradecer como a gente tá conseguindo conduzir da melhor forma.
não ficamos milionária com marketing digital. Mas aprendi pra caramba, conheci muitas pessoas legais, outras que não valem R$1. E é isso, é a vida. Então mudei de casa, foi uma loucura a mudança. Agora já tô adaptada, já tá dando tudo certo aos poucos. Tô desenvolvendo minha paciência, porque eu também sempre fui muito, além da imaturidade, muita imaturidade que eu tinha ainda. E eu me achava super madura, né? Mas eu vi que eu tinha muita coisa que era imaturidade. Também desenvolvi um pouco mais de paciência, né? Ser um pouco menos imediatista, sabe? Quando eu queria, assim, tipo, já tá bilionária, certo? Quem não, né? Mas sim, eu tô dizendo de coração pra vocês, eu queria, tipo assim, resultados extraordinários da noite pro dia. E eu já tive, comparando, assim, ó, tipo, o nível que eu estava antes de começar com o que eu fiz, eram resultados extraordinários comparado com aquela realidade anterior. Porém, eu queria mais e mais e mais e mais, e tipo assim, num curto espaço de tempo. Então, cuidado, que também a internet, dependendo de quem a gente acompanha, as ideias que a gente compra, as coisas que a gente segue, a gente acaba comprando ideias distorcidas que nos levam, em vez de para o progresso, nos levam ao sofrimento, porque a gente começa a achar uma merda, a gente começa a achar que só a gente não tem resultado, que só a gente não consegue sair daquele XYZ, que tu quer mais, é que isso, que começa a enlouquecer, e aí vem a ansiedade, depressão, todas essas coisas erradas, tá? Então, mesmo tendo todo o conteúdo que eu tinha estudado enfim, autoconhecimento e não sei o que, blá 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 blá, é um bololô, gente. Mas deu tudo certo. O que é dar tudo certo também? Não é tudo certo. Tipo, aconteceu como deveria e aprendi o que precisava até aqui. E ressignifiquei o que precisava também. E honrei todo o meu empenho na minha formação, nas experiências, nos lugares que eu passei, as pessoas que eu conheci. E fui criando um propósito definido para esse novo momento, pessoal e profissional. Tá? Então, assim, eu poderia falar muito mais coisas pra vocês. Eu vou, até depois de postar esse vídeo, vou abrir uma caixinha lá no Insta, @teconectacomgabi, pra deixar perguntas lá pra vocês. Eu acho que uma das perguntas que me trouxeram foi: qual foi o maior aprendizado? Desenvolver ter mais maturidade, autorresponsabilidade de olhar pra si e identificar se tu realmente tá sendo madura ou se tu ainda tá tendo comportamentos infantis. Tu pode fazer terapia pra descobrir isso, ou tu pode realmente estudar por conta. Eu fiz muito estudo por conta, tá? Sobre amadurecimento da nossa personalidade. Muitas vezes a gente tem a personalidade infantilizada por vários motivos, tá? Várias experiências que tu teve, enfim, várias coisas, e tu não te percebe. E também muito pelas ideias que tu compra aí no mundo, porque o mundo tá muito infantilizado, gente. Pelo amor. O que mais? Humildade. Ressignificar de verdade as coisas, sabe? Não achar que, tipo, definir isso aqui tem que ser pra sempre isso aqui, eu não posso sair disso aqui, se eu sair disso aqui, se eu largar isso aqui, eu vou morrer. Não vai morrer. Tamo vivo. Graças a Deus. E Deus, confia. Confia. Faz a tua parte, te movimenta, confia. E se estiver passando por um processo de ansiedade, até um transtorno, desenvolver aí talvez uma depressão, se não tiver legal, busca ajuda, por favor, né? Dá um jeito, fala com alguém, gente, ou te estuda, mas não pode estar ruim, eu sei, mas fica lá no fundo na tua cabeça de falando, vamos lá, tem que reagir, eu tenho que reagir, tem que reagir. Não precisa botar cropped pra reagir, tá? Não precisa, bato cropped pra reagir, não precisa. Te movimenta. Movimento é o que te leva à transformação, tá? E às vezes a transformação, a nova realidade, pode não ser aquela exatamente que tu idealizou pra esse momento. Mas pode ser que tu precisa, porque tu precisa resgatar algumas coisas. E uma das coisas que eu vi que eu precisava resgatar era a humildade, a maturidade e diminuir essa tendência a me precipitar, a querer as coisas tudo pra ontem, a ser imediatista, tá?
imediatista. Tu pode ser ambiciosa, também sou, tu ambicionar coisas, tu desejar coisas, mas tu tem que te instalar na realidade. E a realidade começa por ti, pelo teu comportamento, e depois tu começa a olhar ao teu redor, como que tá a tua vida, todas as áreas. Tem que fazer assim, ó, um raio-x real oficial e ser muito honesta com aquilo que tu tá lidando. Não fica fantasiando ou tipo assim, que nem eu digo, pega a merda e passa chantilly em cima e fica fingindo que aquilo ali não é uma merda, tá? Tem que ajeitar as coisas. A gente não quer isso daí. Merda com chantilly a gente não quer. A gente quer que a coisa ande. A gente quer que funcione de um jeito ou de outro. Se tiver que dar uns passinhos pra trás, se tiver que ajeitar aqui, ajeitar ali. E conte com as pessoas também. Muitas pessoas, as pessoas certas, tá? Não é todo mundo. Vê aí com confiança. Que se tu te abrir, tu vai ver que tem muito mais Deus pra te dar do que o diabo pra te dar. E o diabo pode ser várias coisas, tá? É só uma palavra figurada. O diabo tá em várias coisas. Inclusive, livro de indicação. Qual é o Mais Esperto que o Diabo? Esse livro é bom, hein? Fica de indicação. Indiquei o filme do Jobs, indiquei o livro Mais Esperto que o Diabo, que abre muito a mente, tu vai entender. E indico é isso. Se instale na realidade. E faça acontecer. Acho que é mais ou menos assim, ó. Eu não sei o que vocês queriam muito saber, porque eu abri uma caixinha lá no Instagram, vocês não botaram muitas perguntas. E eu não trouxe as perguntas, mas era mais ou menos isso as perguntas. Eu acho que eu recebi umas 5 perguntas, as perguntas eram tudo sobre o aprendizado. Qual foi o aprendizado? Qual foi o aprendizado? E a coisa mais difícil, gente, foi passar pelo processo de abrir mão de, eu só vou empreender. Esse foi o meu aprendizado maior, né? De tipo, não, eu vou voltar pro mundo corporativo, tenho um planejamento quanto a isso, de desenvolvimento lá no mundo corporativo, de desenvolvimento do meu trabalho, desse meu segundo trabalho, que ficou em segunda mão sim, mas não é um projeto deletado, está ali, né, ainda com muito carinho, mas agora amadurecendo e conduzindo de outra forma. Acho que é isso. Não, eu vou, assim que postar esse vídeo, depois vocês vão lá no meu Instagram, depois que tiver visto, e olha lá que eu vou abrir uma caixinha pra tu deixar as dúvidas. Meu Deus, ficou um baita vídeo, né? Mas era isso, era papo de comadre, e papo de comadre é longo, né, gurias? Então é isso. Ser humaninhos de luz, muito obrigada por estar aqui comigo e ser quem tu és. Beijos de luz e até!